Fátima, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá? Eu marquei para vocês da página 77 à página 82. Nós temos aqui na página 77 a continuação de advérbio. Advérbio é uma das 10 classes de palavras. Os advérbios eles são invariáveis, ou seja, eles não sofrem nenhum tipo de flexão. E o advérbio ele modifica palavrinhas. Quais palavrinhas ele modifica? Verbo, tá? Adjetivo ou próprio advérbio, ok? Só nessas 3 situações, quando nós formos analisar, é que ele poderá ser classificado como advérbio, quando ele estiver modificando. E também o advérbio nos dá a ideia de circunstância, tá? Circunstância de tempo, ontem à noite. Circunstância de lugar, lá na frente. Circunstância de modo, anda devagar. Circunstância de companhia, vou à feira com meus pais. Outra circunstância de instrumento, feri minha mão com a faca. Instrumento, ok? De afirmativa, positivamente, vou ao clube amanhã. Pronto. Então, ou seja, eu tenho de negação, não, nunca, jamais, nem em tempo algum. Tenho de dúvida, talvez, quem sabe. Então, eu tenho várias circunstâncias, então eles são classificados como advérbio. Nós podemos encontrar locução adverbial, dei exemplos aqui também. Quando eu tenho mais de uma palavrinha indicando circunstância, eu tenho locução adverbial, ok? Então, nós temos ali, na janelinha rosa, nós temos 3 exemplos. Ele comprou a bicicleta ontem. Ontem é tempo. Como é que eu classifico aqui? Sintaticamente aqui, advérbio, ok? Este doce ficou muito gostoso. Então, ou seja, muito gostoso. Gostoso é o quê? Adjetivo. Então, ou seja, eu estou modificando esse adjetivo. Então, esse muito aqui é um advérbio. De que? Intensidade, ou seja, muito, tá? O encontro foi exatamente aqui. Então, ou seja, aqui é um advérbio de lugar. Exatamente. Então, ou seja, está modificando o advérbio aqui, que também é lugar. Mas exatamente, ou seja, certamente. De que forma? Naquele lugar. Então, eu tenho outro advérbio aí. Então, vamos lá. Nós temos que alguns exemplos na próxima janelinha rosa de locuções adverbiais, tudo indicando circunstância. E logo abaixo nós temos um outro conteúdo, que aqui nós finalizamos os advérbios. Depois vocês farão exercícios, evidentemente. Falando sobre a ortografia, a pronúncia e a ortografia de determinadas palavrinhas que são pronunciadas as vogais com som aberto ou com som fechado, né? Por exemplo, lá na esquina é a sede do meu, por exemplo, clube. Sede. Eu estou com muita sede. O som fechou. Então, ou seja, eu tenho para determinadas circunstâncias uma mesma palavrinha em que eu indicando, cada um indicando uma coisa, tá? E com som aberto e com som fechado nas vogais. Aí nós temos aqui o primeiro, falando sobre sede também. A diretoria da empresa se reuniu na sede durante toda a manhã. Som aberto. Eu não posso falar sede aqui. Sede é o que eu estou com vontade de beber líquido, água. É outra coisa, né? E depois vocês vão fazer o restante dos exercícios. Na página 78, nós temos uma interpretação de texto, um texto curtinho, um parágrafo somente, tá? E na questão 5, vocês vão trabalhar esse conteúdo, que é o conteúdo de advérbio, tá? Pedindo para localizar um advérbio de tempo, localizar um advérbio de lugar. Pode ser locução adverbial também, tá? Mais de uma palavrinha indicando uma circunstância. Na página 79, nós temos outra interpretação de texto, tá? Isso aqui é uma crônica, ok? E também pedindo para vocês responderem referente a essa crônica. Nada demais aqui não, tá? Tranquilo.
Deixa eu ver até que página que vai. Até a página 82, tá? Na página 80, nós temos exercícios também, tá? Essa questão 8 aqui, sim, é só para vocês detalharem crônica ou conto. Crônica é aquela narrativa em que eu conto um fato do dia a dia, do cotidiano. Tem que ser verdadeiro? Não, pode ser ficção, não tem problema. Mas é aquilo que se aproxima de uma realidade, que você consegue imaginar como uma realidade, mesmo não sendo. Isso é crônica, fato do dia a dia. Agora o conto não. O conto é um pouquinho mais longo do que a crônica. Ele tem um núcleo, ou seja, um núcleo pequeno. Não tem mais de um núcleo funcionando dentro daquela história, tá? A história ela é curta, só que ela é mais longa do que uma crônica e bem menor do que, por exemplo, um romance. Bem menor, tá? Então vocês vão, eu tenho algumas opções aqui, vocês vão dizer se aquelas opções elas estão se referindo a um conto ou a uma crônica. E depois o resto dos exercícios também. Na questão 14, tá pedindo para decompor em unidade de sentido a palavrinha trabalhava. Trabalhava é um verbo, tá? Então, ou seja, eu tenho um verbo aqui. Qual é o radical? Radical é aquela parte em que eu conjugo todo o verbo e aquela parte não muda. Por exemplo, o verbo trabalhar. Olhem a conjugação dos tempos no modo indicativo e dos tempos no modo substantivo, até mesmo no imperativo. Vocês vão ver que até a letrinha B, até a letrinha L, e o LH, ela não muda. Então, ou seja, essa parte não muda, essa parte que não muda é o radical, ok? E depois, o que sobra? Eu tenho o azinho aí. O azinho é o que é? A minha vogal temática. É aquela vogal em que ela vai me dizer a qual conjugação pertence o meu verbo. Se é o A, é primeira conjugação. Se é o E, é segunda. E se é o I, é terceira. E se for o O, faz parte da segunda conjugação. Ok? Todos eles derivados do verbo por. Porque antigamente, bem antigamente, nós não era falado por, e sim por er. Então, a vogal temática era o E. Houve uma modificação com o passar dos tempos, nós não falamos mais por er, nós falamos por. Então, mas mesmo assim, ele não mudou dessa classificação. Continua sendo um verbo conjugado com a vogal temática de segunda conjugação. E todos os derivados do verbo por. Todos, por exemplo, compor, tá? É também de segunda. Tudo bem. E a desinência é aquela finalzinho que sobrou, que me diz em que tempo aquele verbo está conjugado. Ok? Só isso. Depois, exercício, também colocando em prática o advérbio. Na página 81, nós não temos nada na 81, é só uma imagem. Na página 81, nós temos frase, início de conteúdo, frase, oração, período, sujeito e predicado. Mas esse início aqui, nós não estamos entrando no conteúdo propriamente dito. É só uma interpretação, tá? Nós temos aqui um texto de uma carta de um leitor a um jornal. Então, vocês vão somente interpretar aqui. Na próxima aula, na videoaula, certamente nós vamos entrar no conteúdo e eu vou explicar detalhadamente para vocês. É muito simples. É só prestar atenção e fazer os exercícios, tá bom? Então, tá. Eu vou dar uma olhadinha no livro de vocês. Se tiver alguma coisa em que seja diferente, que vocês tenham alguma dificuldade, eu faço outro vídeo referente ao livro. Se não, se eu não enviar o vídeo, é porque ele não está difícil, é simples para vocês resolverem, tá bom? É só a interpretação. Beijo da tia Fátima.